Pai Celestial, rendendo graças, Senhor, rendendo graças por este lindo dia. Hoje, Senhor, aos sétimo dia, iniciando ainda essa caminhada no novo ano, só podemos render graças, Senhor, porque tudo está diante dos teus olhos. Sabemos que o entendimento da tua palavra, a comunhão do teu Santo Espírito é tudo de que se precisa para vivermos nesta terra, tendo os verdadeiros alicerces, a rocha inabalável que é Jesus, a cobertura do teu Espírito Santo. Nós sabemos que não é de graça, não, tem um preço de tempo, dedicação de tempo, o ouvir. Já sabemos que a fé, ela é pelo ouvir, vem pelo ouvir. E a dedicação, Senhor, que depende de cada um de nós. Senhor, o Senhor é poderoso para abençoar, porque na verdade, desde que o Senhor criou o homem e a mulher, o Senhor já os abençoou. E nós sabemos que todos que recebem o Senhor são herdeiros da tua bênção. E a tua bênção se estende, pode se estender a toda a família. Então nós pedimos que o Senhor venha abrir mais o entendimento, para que possamos, Senhor, honrar o teu nome. Teus filhos possam desfrutar da comunhão do teu Santo Espírito e receber cada bênção e todas as que o Senhor tem preparado para cada um. Que a casa, a família, Senhor, receba do teu poder, da tua bênção, Senhor. É o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Então, irmãos, igreja, hoje nós estamos iniciando essa nova caminhada, né? Glória a Deus, 2026. E vamos iniciar no Salmo 111, no versículo 10. Salmo de número 111, versículo 10. Então, no Salmo de número 111, no versículo 10, o Espírito Santo nos alerta aqui dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Então nós vemos aqui que este versículo ele tem 3 partes. A primeira, então, é exatamente o temor do Senhor. Olha só, uma coisa é dizermos assim, o temor ao Senhor. Que aí diz assim, parte de você o temor ao Senhor, a Ele. Outra coisa é o temor do Senhor. É dele, vem dele. Ou seja, quando a palavra se revela, você entende, você logo se põe a praticar. Por quê? Porque você sabe que é dele, veio dele para você. Então é ele mesmo falando com você. O temor ao Senhor partiria de cada um, o temor ao Senhor. Agora, o temor do Senhor é aquilo que ele revela a nós da sua grandeza, do seu poder, da sua soberania. E nós, como criação de Deus, ou seja, consciente de que fomos criados por ele, então nós o respeitamos porque ele é o nosso Criador. Eu costumo exemplificar de uma forma simples. Não comparando o ser humano com o aparelho, mas quando o aparelho eletrodoméstico ou eletroeletrônico, hoje é até complicado falar isso, que às vezes fica mais em conta comprar um novo do que mandar consertar. Mas vamos aqui às autorizadas. Quando o aparelho dá um defeito, quem é o melhor para cuidar daquilo ali, para corrigir ou consertar? O fabricante. E aí a pergunta é, quem melhor que o Criador para conhecer a sua criação, a criatura?
Então já parte desse princípio. Que Deus que nos criou, Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele conhece tudo. Ele sabe quem nós somos, o que pensamos, o que sentimos, os planos que temos dentro de nós, as nossas vontades, sentimentos. Tudo que se passa dentro de nós, quanto mais as nossas atitudes, ações. Partindo desse princípio, então vem esse temor. E você diz, espera aí, Ele é o Criador, eu sou a criatura. Então eu preciso estar nas mãos dEle. Começa por aí, na simplicidade. Então você observa o temor do Senhor, porque você passa a conhecê-lo e contemplar a sua grandeza, o seu poder absoluto, que não existe ninguém acima dele, que não existe ninguém maior que ele. Canta-se isso em tantas canções. Cantamos que o Senhor é maior, que Ele é maior que tudo, Ele é maior que todos. Mas e na hora de obedecer? Então o temor do Senhor é o princípio, é só o princípio. Quando alguém começa a despertar esse temor, então o temor é um respeito total pela soberania de Deus, pela grandeza de Deus. Porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor. O temor do Senhor, então, é o princípio, só o princípio da sabedoria. A sabedoria, obviamente, a que as Escrituras se referem, é a própria sabedoria de Deus. Uma coisa é a pessoa ter conhecimento, sabedoria, até dentro da sua área, da sua especialidade, de toda a sua especialização. Mas, de repente, sem a sabedoria de Deus, não se livra do mal. Em Eclesiastes, no auge da sabedoria, Salomão escreveu que o dinheiro da cobertura serve de sombra ao homem, ou seja, dá uma cobertura, mas que a sabedoria dá a vida, ou seja, até livra da morte. Às vezes a pessoa com sabedoria, ela deixa de inspirar raiva em alguém que, se ela tivesse na carne, inspiraria ódio, alimentaria uma contenda. Quantas pessoas já perderam a vida num bate-boca de rua, um trânsito, pessoas que nem se conheciam. Faltou sabedoria, a palavra de Deus não estava no coração. Se tivesse, lembraria da palavra e diria, não, deixa para lá. Não teria caído na cilada, só um exemplo que eu estou dando, mas tem muitos. Filhos não se levantariam contra pais, sabe por quê? Porque a obediência dos filhos e o respeito pelos pais acrescenta anos de vida e paz. É uma promessa de Deus. Então, isso é a sabedoria de Deus. É guardar a palavra para vivê-la e aplicá-la em cada momento. A sabedoria de Deus também vem com os dons de Deus. Um deles, a prudência. Uma pessoa sábia é prudente. Então, a pessoa que se desvia do mal, ela tem a prudência. Tudo isso está dentro do temor do Senhor, porque Ele vem e revela. Como assim, pastor? Então, vamos no Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, versículo 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Olha que coisa tremenda. Quer dizer que o Espírito de Deus, quem revela a palavra, irmãos, é o Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus, ele sonda os corações, cada coração, para fazer revelações da palavra que vão dar a essa pessoa a sabedoria de Deus. Aí você vê que coisa tremenda mesmo.
O segredo do Senhor é para os que o temem. Às vezes você conversa com pessoas que são de Jesus, parece que elas conhecem a Bíblia de ponta a ponta. Aí tem gente que diz que isso é sabedoria. Nem sempre. Nem sempre. Qualquer pessoa sabe decorar. Mas a revelação é que contém o segredo de Deus. Quando Deus revela. Vou te dar um exemplo. Posso dar muitos. Uma senhora chegou, não tinha entendimento, é a de Jesus, estava muito enferma. Quando ela ouviu na igreja, que nós abrimos a palavra para explicar o sacrifício de Jesus, que Jesus nos resgatou da maldição, Ele nos resgatou na cruz. E quando nós fomos a Isaías explicar, né, como o missionário Soares explica com toda a clareza, né, verdadeiramente a verdade, pura verdade. Ele tomou sobre si, Ele, o único é Jesus, as nossas enfermidades. Carregou com as nossas dores. Só isso já te alerta e você recebe essa sabedoria e diz, espera aí, se Ele levou, por que eu vou levar? Ali começa. A cura começa exatamente nesse entendimento. O que é isso? Sabedoria de Deus. E você conhece pessoas que conhecem a Bíblia, que recitam todos os versículos, mas dizem que Deus só vai curar se Ele tiver vontade. Aplicando outra parte das Escrituras que não tem nada a ver. Se for da tua vontade. Mas onde está isso nos 4 evangelhos? Se todos que estavam enfermos e foram a Jesus receberam a cura. Agora é claro, a fé vem pelo ouvir. Eles creram. Eles foram até Jesus. Então, olha que coisa linda, simples. O segredo do Senhor é para os que o temem. Então, quando a pessoa não tem respeito a Deus, ela pode ter letra de ponta a ponta, pode conhecer todos os versículos, mas não conhece. E a prova disso é o próprio povo de Israel, quando Jesus veio e jogou na cara deles, que os antepassados deles não tiveram fé nenhuma. E eles mesmos não estavam crendo. Vai comigo em Mateus capítulo 13. Iniciando então esta nova caminhada de fé. No capítulo 13, no versículo de número 15, que diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Por isso tanta gente não consegue cura escutando, porque tem dentro de si os seus conceitos, ou ensinamentos errados, e não quer abrir mão. Coisas que vão contra a palavra de Deus. Se disser que Jesus não quer curar ninguém, eu vou dizer, vem cá. E todas essas coisas dos evangelhos, e tantas que Jesus fez, por exemplo, os 10 leprosos, eram 10 leprosos. Andavam juntos e foram juntos, não podiam se aproximar de Jesus, porque havia a lei de Moisés que proibia essa proximidade. E eles gritaram, pediram que Jesus os curasse. Jesus, filho de Davi, tem compaixão. E Jesus deu a palavra para eles, deu uma palavra, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Cada um recebe uma palavra, mas tem gente que não está nem aí. A Bíblia foi escrita por homens, volta e meia a gente escuta isso de alguém. Não deu crédito, então o coração está endurecido. Não é bem assim, o coração está endurecido. Então, Jesus disse, o coração deste povo está endurecido. Ouviu de mau grado, para que não ouça com os ouvidos. Como assim? Não veja com os olhos, porque tem os ouvidos físicos aqui, que recebem, mas tem os ouvidos do coração, que é os ouvidos que escutam com alegria, com prazer, num desejo de entender. Vem para o coração tem esse desejo de conhecer. Então entram nas igrejas pessoas que
querem conhecer Jesus, pessoas que só querem a bênção, mas o coração está endurecido. E aqueles 10 foram curados. Você diz amém? Amém. E quantos voltaram para agradecer? E Jesus perguntou pelos outros 9 e disse abertamente: não foram os 10 curados? Onde estão os outros 9? Então Jesus sabia que a sua palavra curaria. Sabia que os 10 foram curados. E aí aquele que voltou, Jesus disse: filho, vá em paz. Ou seja, ele passou a ser filho. Dos 10 leprosos e os 10 curados, quem alcançou a salvação eterna? 1. Então os outros não tiveram a sabedoria de parar e refletir: não, peraí, se ele tem o poder de curar lepra que ninguém cura, eu vou ficar junto dele. Eu vou ouvir o que ele fala. Eu vou aprender os seus ensinamentos. Mas nem todo mundo faz isso nos nossos dias, como desde aquele tempo. Como desde o passado, lá atrás, quando Deus levantou o povo de Israel, e por muitos períodos, muitas fases, grande maioria deles não queria ouvir a Deus. Os profetas que Deus enviava, um de cada vez, em cada época, eles sofreram horrores na boca e nas mãos daquele povo. Por quê? Porque quando a palavra era para lapidar, para corrigir, e eles não queriam ouvir, eles maltratavam os profetas, xingavam, atacavam. Você quer ver? Vai na internet, fala a favor do dízimo. Se prepare para apanhar com das línguas. Se prepare. Vai falar de santificação e explicar. Se prepare, porque as línguas vão se soltar em cima de você. E não precisa isso não. Vai falar de cumprimento de responsabilidades com ordem e decência. Sou livre, faço tudo o que eu quero. Chega um mundano e diz para um cristão fiel: tu é um prisioneiro, tu não pode nada, tu é um prisioneiro, tu não pode nada. Aí ele dá com um cigarro na mão e você diz, de manhã cedinho, e você diz: eu sou prisioneiro? Olha só, o dia começou e você já está contaminando seus pulmões. Se você não largar isso, não vigiar, lá na frente vai terminar numa máquina, num respirador artificial. Eu sou prisioneiro, você? Vai querer te bater. Vai soltar a língua. O vício não é uma prisão? E você é livre. Você não precisa daquela fumaça para satisfazer o seu interior, porque ela não satisfaz. Como a bebida alcoólica não satisfaz. Pode ficar como o quê? Distraído, cognitivamente desligado, e quando está bêbado, e só Deus sabe o que faz, né? Ou melhor, o diabo é que sabe, porque usa. Quantas pessoas fazem loucuras enquanto estão alcoolizadas, no auge do alcoolismo, mas dizem que são livres e nos atacam. Então isso é uma realidade. Quando Jesus começava a lapidar, a santificar, eles se levantavam contra Jesus. Você vê que uma multidão diante da cruz. Jesus está entre 2 ladrões. E eles só gritam que Jesus seja crucificado antes de Jesus ser levado à cruz. Crucifica, crucifica. Ou seja, mata, mata. Quantos desses não comeram os pães e os peixes que Jesus multiplicou? Está cheio de gente que andou nas igrejas, que foi curada, que teve o espírito saciado pelo pão da vida, mas hoje atacam as igrejas. Porque não tem temor a Deus. Não tem temor a Deus. Então já temos aqui uma base, um vislumbre do que é o temor a Deus. Porque quem tem temor a Deus, irmão, não se levanta, jamais se levanta contra a palavra de Deus. E quando se levanta contra uma igreja, ou contra um pregador, ou contra um obreiro, que fala a palavra para corrigir,
Deus está falando para o próprio bem. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então Deus, ele revela a palavra àqueles que o temem. Por quê? Porque aquela pessoa não vai cuspir na palavra, não vai regurgitar a palavra. Houve um momento que Jesus advertiu os discípulos dele contra os fariseus e contra outros, dizendo: não lanceis as vossas pérolas a porcos. Ou seja, eles vão fazer das pérolas, eles vão colocar as pérolas no chiqueiro. Tem gente que já se lavou no sangue de Jesus e deixou Jesus de lado, e hoje está da mesma forma que estava antes, até pior. Então o coração está endurecido, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviu de mau grado, de má vontade, com os seus ouvidos. Fechou os olhos para que não veja com os olhos da fé, os olhos do coração, os olhos que veem com entendimento, e compreenda com o coração, e se converta e o cure. A palavra de Deus recebida no coração, ela pode ser trabalhada pela fé de cada um. Como assim, pastora? Hebreus capítulo 4, versículo 2. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Olha só que coisa linda, tremenda. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Eles aqui são exatamente aqueles de quem Jesus acabou de falar, em Mateus. O povo judeu. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, coisas boas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, nada. Porque não estava misturada com a fé. Não deram atenção à palavra, não conseguiram alcançar a verdadeira fé. Porque não colocaram a palavra onde? No coração. É dentro do coração que nós misturamos a palavra com a nossa fé. E essa fé vai crescendo dentro daquilo que nós ouvimos. Por exemplo, tem gente que não tem medo de desgraça. Sabe por quê? Porque colocou um entendimento, trabalha dentro de si um entendimento, por exemplo, do Salmo 91 tão claro, que contempla a grandeza de Deus e se vê embaixo das asas dele, se sente. E tem uma certeza tão grande que até diante dos piores perigos não sente medo. E como Deus examina o coração e vê que essa pessoa tem a fé, ele então cumpre a palavra dele. Ele diz: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Estou citando Jeremias 1,12. Então observa comigo. Deus fica sondando o nosso coração para ver se nós trabalhamos a palavra dele dentro de nós. Se nós valorizamos, se nós nos enriquecemos com aquele conhecimento. E que muitas vezes está nos capacitando. Então quem dá atenção já tem esse poder. E daí tem gente que escuta com os ouvidos físicos, mas não põe dentro do coração. Então os ouvidos da fé não atuaram, não se inclinaram. Olha que coisa tremenda. Então Jesus está comparando os que o receberam com aqueles para quem o Espírito Santo dirigiu primeiro, que foram os judeus. Porque também a nós que éramos gentios, os outros povos. Nós então, irmãos, aqui do mundo ocidental, quem recebeu a palavra primeiro, né? Depois do jardim do Éden, aí veio Noé, veio Abraão, mas eu estou falando de Jesus. Quem recebeu primeiro? Judeus. Jesus disse: eu não vim enviar, eu vim para as ovelhas, buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí ele veio para todo mundo, mas primeiro logo se dirigiu a eles. Só que eles não deram atenção nenhuma. Então, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles.
Mas a pregação, a palavra da pregação, nada lhes aproveitou. No meio de uma multidão, irmãos, tem muita gente que parece que está dando maior atenção à palavra, mas está numa euforia. Quero minha bênção, quero minha bênção. E não dá atenção à palavra. E a palavra é que vai dar o alicerce. A palavra é que vai ser a cobertura. É pela palavra que vai vir a bênção. Você vê que primeiro buscamos o Espírito Santo. Normalmente se inicia um culto com louvor e adoração. Depois escutamos a palavra, porque ela é Jesus. Aí o Espírito Santo vai sondando cada coração. Vocês sabiam que enquanto vocês estão no culto, antes e também depois, mas principalmente durante o culto, o Espírito Santo fica examinando cada coração, para ver a atenção que estamos dando ao que Ele está falando, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Às vezes as pessoas vão numa reunião de uma pessoa muito importante, elas não querem perder uma palavra, uma vírgula que aquela pessoa jogue ali. E outros não estão nem aí, só querem, de repente, vamos dizer assim, eu fui, não? Eu fui. Eu conheço fulano. Por isso que muita gente que conhece Jesus, mas não tem nenhum segredo dele revelado. Isso é muito comum. Então, essa primeira base de hoje, o que nós estamos contemplando? Que o temor do Senhor depende de cada um de nós. Você quer ver? O salmista Davi, o rei Davi, quando ele cometeu os pecados horrendos, ele estava num esfriamento de fé tenebroso, porque ele dormiu. Em vez de ir para a guerra, ele foi dormir, representando uma sonolência espiritual, que a pessoa não está mantendo a chama da fé acesa, a sua lâmpada acesa, sua chama de fé ativa, como nós falamos no domingo, culto de domingo. Então, atenta bem comigo para a oração que ele fez. Salmo 86. Isso, é claro, depois que ele se consertou. Salmo 86, versículo 11. Salmo 86, versículo 11. Vamos juntos? Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Olha só, ele está fazendo uma oração. Agora você vê que oração simples e rasgada. Simples e rasgada. Mas ele está demonstrando o desejo do coração dele. Ele está expondo o seu coração. Diferente da pessoa, Deus, tem misericórdia de mim. E depois sai do culto e faz tudo que aborrece a Deus. Ou então, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. A primeira oferta que é feita para tirar de um culto, a pessoa aceita. Tem gente que troca um culto de domingo por dinheiro. Esquece que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Nós não estamos falando de quem tem compromisso. Por exemplo, escala de trabalho, a responsabilidade de um cuidador, uma cuidadora, né? O plantão que muitos fazem dentro da sua área de trabalho, a escala. Não estamos falando disso, estamos falando de escolhas. Escolhas. Irmãos, o diabo zomba de muito cristão que tem cara de santo. Porque sabe, se oferecer a ele um bom negócio num domingo, ele não pensa duas vezes em deixar Jesus. Se oferecer um bom negócio. Tem gente que, por bens materiais, nem Santa Ceia toma. Pode uma pessoa dessa dizer que ama a Deus, mas a boca fala. Por isso que Jesus disse, o coração desse povo está endurecido. Honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Já em Isaías, Deus já tinha falado isso. Aí aqui você vê diferente, você vê o Davi dizendo, ensina-me, Senhor, o teu caminho. Ou seja, me ensina, para eu não seguir a minha vontade,
para eu não errar. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Quer dizer, aquilo que a pessoa acha que é verdade, num confronto com a palavra que mostra o contrário, a pessoa não pensa duas vezes. Eu achava que era isso, mas eu vi na palavra que não é. Buscar em primeiro o reino de Deus. Todo cristão cansa de escutar isso. É porque cansa, esse é o problema. E o diabo zomba de pessoas, irmãos. Aquela aparência de santo, de santidade, aquela aparência de adoração. Mas Deus sabe, irmãos. O coração é do tio Patinha, só tem cifras. Quando deita para dormir, já está preparado para sonhar com as cifras. Aí vem a oração. Aí a segunda parte da oração. Une o meu coração ao temor do teu nome. Por que Davi pediu isso? É um salmo de Davi. Porque ele sabia que o coração era enganoso, que já tinha sido enganado. Ele foi tomado por uma paixão e deixou os mandamentos de Deus de lado. Por quê? Porque quando vem algum sentimento que domina, como se costuma dizer, né, a paixão se sobrepõe, sobrepuja a razão. Daí até as pessoas que cometeram crimes porque não pararam para refletir. E muitas das pessoas que estão em presídios não eram malfeitores, mas foram pegos num laço do passarinheiro, numa explosão de ódio. Por quê? Porque não prepararam o coração no temor do Senhor. A falta do temor a Deus é demonstrada nos frutos. Porém, por muito tempo fica escondida. Porque durante o período de Jeremias, o povo não suportava o Jeremias. Mas muitos deles diziam que amavam a Deus. Porém, não queriam ouvir o que Jeremias tinha a dizer. E naquele tempo, irmãos, a palavra de Deus chegava até eles pela boca dos profetas. Hoje você que já recebeu Jesus, já entende a palavra, porque um dia ela te foi explicada, sim ou não? Sim. Vai comigo em Jeremias capítulo 7, versículos 23 e 24. Livro de Jeremias, capítulo 7, versículos 23 e 24. Vamos juntos? Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Dá uma paradinha. Qual é o ponto central aqui? A forma de ouvir. Porque ouvir, todo mundo que tem ouvidos, irmãos, tem ouvidos perfeitos, tem audição, escutam. Mas nem todo mundo coloca para dentro o que escuta da parte de Deus. Esse é o ponto central. Como, por exemplo, tem filhos que não dão atenção ao que os pais falam. Escutaram, mas não obedeceram. Versículo, continuando. Eu vou repetir o 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar. Dá uma paradinha, já temos aqui a palavra mandar. Quer dizer, Deus é soberano. Ele é o Senhor. Então, se eu tenho temor, eu obedeço. Então, andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Olha aqui agora o resultado de obedecer aquilo que aprendemos. Mandamentos. Multidões hoje só querem as bênçãos, não querem os mandamentos. Versículo 24. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos,
mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado. Eita, quer dizer que quem não dá atenção à palavra e não obedece, ele diz que tem um coração o quê? Malvado. E andaram o quê? Para trás e não para diante. Ué, porque o Espírito de Deus iria dirigi-los sempre para avançar. Andaram para trás. Ué, mas ninguém anda para trás. Anda. Tem gente que dá um passo para frente em determinada área da vida e dá 10 para trás. E rapidamente se perde. Tem gente que a vida não melhora em nada. Então, a grande diferença de uma multidão, o povo que está sobre a face da terra, que é de Jesus, é entre quem ouve e quem não ouve. Mas tem uma diferença mais selecionada. Tem uma seleção mais profunda, que é decisiva. Malaquias capítulo 4. Quem lê comigo agora o versículo 2? Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como bezerros do cevador. Olha aqui a liberdade e o crescimento. Isso aqui não fala só do crescimento físico. Está falando literalmente de ser abençoado em todas as áreas da vida. Mas para vós que temeis o meu nome. Todo cristão sabe, irmãos, que ele precisa honrar o nome de Jesus. Quando o cristão peca, se suja, quando o cristão faz coisas erradas, o nome de Jesus está literalmente ali, sendo envergonhado. Por exemplo, a pessoa diz que é evangélica, e sai com os amigos para uma festa de aniversário de um colega de trabalho. Chega lá na festa de aniversário e se embebeda. Aí os outros dizem assim, ué, mas o cara não é crente? Como é que tá aí? Tomando essa paulada aí. Mas não é crente? Então aquele que no trabalho era todo certinho, bastou na liberdade de uma festinha para fazer tudo que tem vontade, já demonstrou quem é. O nome de Jesus. O cara não é crente? Ou seja, ele não é evangélico? Ele não é de igreja? Então agora vem o temor e a falta do temor. Que isso é muito sério. Jesus diz que pelos frutos se conhece a árvore. Então agora, nós estamos vendo aqui, olha bem, agora nós vamos lá, quando Deus deu a ordem para Israel através de Moisés. Vai comigo agora em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículos 1 a 3. De 1 a 3. Quem lê comigo? Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos
e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta, que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que emana só coisa boa. Diga, só coisa boa. Diga mais uma vez, só coisa boa. Só o que é bom, irmãos. O Espírito de Deus, ele fica atento, irmãos. Ele fica atento. Deus está procurando, Deus está procurando. Ele está procurando, ele está procurando. Só que ele não vê como a gente vê. A gente vê a pessoa, vê a aparência, vê a postura, né? Prova alguns frutos. Mas Deus, ele vai lá dentro do coração. Ele vai lá dentro. Ele sabe quem o ama de verdade. Vocês sabiam que obediência é prova de amor a Deus? Que isso, pastora? Sim. Reconhecer a soberania de Deus é obedecer. Ou seja, obedece porque reconhece a sua grandeza. Mas o serve por amor, porque sabe que ele ama. Porque Deus entregou Jesus por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, quem aprende a amar a Deus, obedece. E aí as bênçãos vêm em cima da obediência. Deuteronômio 28. Vai comigo? E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o hoje é o hoje que você está ouvindo, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Dá uma paradinha. De onde vem a exaltação, as bênçãos? Do Senhor. Mas o que ele diz? Você ouve e guarda. Você ouve e obedece os mandamentos. 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz. Eita! Então quem ama a Deus tem prazer em ouvir a sua palavra e obedecer aos seus, porque ama. Então olha que coisa interessante. Aí Jesus chegou falando exatamente isso. Ele falou, olha o raciocínio de Deus. Você me ama? Então você tem prazer em me ouvir. Você me ama? Você tem prazer em me obedecer. Você me ama? Você tem prazer em ficar perto de mim. Aí Jesus fala 500 vezes ao longo da vida de uma pessoa: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Aí Deus deixa a critério da escolha de cada um. Aí o diabo vem fazer ofertas e Deus permite. Jesus estava no deserto, o diabo foi fazer oferta para ele. Você não está aí morrendo de fome? Que pai é esse que você tem? Que pai é esse que você tem? Esse Deus que você diz que é amor? Esse Deus que você diz que é a cobertura, que cuida de todo mundo? Que pai é esse que te deixa aí morrendo de fome, porque te trouxe aqui para o deserto para você passar fome? Que pai é esse? Pega essas pedras e transforma em pães. Jesus sairia do plano de Deus, obedeceria ao próprio diabo, mas Jesus preferiu continuar com fome. Tem gente que tem pressa em conseguir as coisas, não se importando em não cumprir o plano de Deus. Quando eu vejo pessoas com talentos extraordinários para servir a Jesus, dons de Deus, para louvar, para pregar, para ministrar, mas trocam, muitas vezes, eu digo, se a gente percebe, imagina Deus. Pastora, estou falando de temor a Deus, irmãos. Eu estou falando de temor a Deus. Mateus era Levi. Quando ele entendeu quem era Jesus, está sentadinho lá no dia de trabalho dele, chefe da coletoria.
ministro da fazenda. Jesus passou e disse: segue-me. Lá foi ele. Ele tinha uma chamada especial. Tem gente que Deus não exige tempo integral, mas Deus exige prioridade. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo e todo. Tem gente que Deus não exige tempo integral na obra, mas Ele exige prioridade de todos. Sim ou não? Sim. Então, e aí, o resultado matemático vem da boca de Deus. João capítulo 14, versículo 21. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Quem lê comigo? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei. Vocês já pararam para refletir por que o Ló, que foi rico, ao ponto de o Senhor Deus empreender uma guerra com 318 homens nascidos em sua casa? Isso representa uma igreja em oração, em guerra a favor de gente. Ele trouxe de volta o Ló, a mulher, as filhas, os bens, tudo que havia sido sequestrado. Ló era muito rico. O Ló começou com o pagamento que o Abraão dava por ele cuidar dos rebanhos. Abraão, então, foi enriquecendo o Ló, e depois ele passou a enriquecer. Já tinha estrutura, deu continuidade ao seu negócio, e cresceu muito, mas tanto, que ele foi só estendendo o acampamento dele, a propriedade dele, foi, até que chegou a Sodoma. E aí Deus disse: vou destruir Sodoma. Abraão entrou em oração. Ló saiu com a roupa do corpo. E o anjo ainda disse para ele: sobe lá aquela montanha. Ai não, Senhor, não. A mulher do Ló olhou para trás. Ló foi rico, perdeu tudo. Não era o plano de Deus que Ló fosse rico. Era o plano de Deus que ele aprendesse a andar com Deus como Abraão andou. Ele não teria falta de nada. Que isso, pastora? Salmo 34, versículo 9. Pastor, acho que semana que vem eu não volto aqui na quarta, não. Salmo 34, versículo 9. Eu não vou vir aqui para apanhar. A palavra está me batendo. Salmo 34, versículo 9. Quem lê comigo? Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma. Glória a Deus. Glória a Jesus. Obrigado, Jesus.